Olá, bom dia. Bem-vindo ao Papo de Oficial de Justiça. No vídeo de hoje a gente vai trazer um tema diferente. Vamos falar sobre imposto. Mas não qualquer imposto. Sobre o imposto que decorre da morte. Engraçado. Não a morte, mas algumas pessoas desconhecerem a existência desse imposto. Na verdade, várias pessoas. Eu já vi pessoas se surpreenderem quando informadas que, por ocasião da morte de um ente querido, elas teriam que recolher imposto sobre aquilo. Mas como? Pois é. A legislação estabelece que, por ocasião da morte, você tem que abrir um processo chamado inventário. Tá? Existem várias modalidades de acordo com a situação, parará. Qual é o propósito do inventário? O propósito do inventário é fazer a divisão do patrimônio daquele que faleceu. Mas não só. Um outro propósito do inventário é recolher o imposto que pertence ao Estado. Por quê? Com a morte, há transferência de patrimônio. O patrimônio daquele que faleceu será transferido aos seus herdeiros. Vamos dar um exemplo. Meu pai falece. Ele tinha lá um carrinho velho, tinha uma casa. Esse patrimônio, o carrinho velho do meu pai e a casa, serão transmitidos ou transferidos a mim e a minha mãe. Já posso vender o carrinho velho? Já posso vender a casa? Já posso alugar a casa? Não. No processo de inventário, haverá a divisão do veículo e da propriedade imóvel para mim e para minha mãe. A parte que pertence a ela e a parte que pertence a mim. E só a partir daí é que cada um poderá usufruir. Óbvio, não vamos aqui entrar em polêmicas, mas óbvio que eu falei, a casa pode ser alugada, o carro pode ser alugado? Na verdade, pode, mas o resultado, os frutos desse aluguel deverão ir para o processo de inventário para serem divididos de acordo com a cota, de acordo com o valor que pertence a cada um dos herdeiros. Meu pai, eu já vi diversas confusões nesse sentido. Meu pai faleceu, meu irmão pegou a casa, alugou e está gastando o dinheiro do aluguel. A rigor, está errado. Faleceu a pessoa, ela tinha uma casa e esse imóvel foi alugado, embora o inventariante ou o espólio como um todo possa alugar aquele imóvel, ele faz isso, mas os frutos desse aluguel vão lá para o processo para serem divididos igualmente, ou por ocasião da finalização, ou se houver um pedido antecipado ao juiz, ele pode apreciar e deferir talvez esse pedido. Mas vamos lá. Mas o tema é a transmissão do imposto. Cada estado regulamenta normalmente o percentual, não lembro aqui, mas existe esse percentual. Mas, na verdade, esse tema me veio à cabeça por um problema que eu enfrentei há um tempo atrás, alguns anos atrás, e foi um tema interessante. E, na verdade, é um tema, que está revestido de um contexto jurídico muito forte, porque vai haver muita polêmica, como houve na época. E eu vou soltar aqui, vou deixar, e vamos ver quais serão os comentários, o que é que vocês podem me dizer, qual a opinião de vocês a respeito. O que acontece? Todo imposto, todo tributo, ele tem um fato gerador. O fato gerador do imposto de transmissão causa morte e doação é a morte ou a doação de um determinado bem para que ele incida. Então vamos lá. Imagine a seguinte hipótese. Isso é fato concreto, tá? O cidadão faleceu e deixou dentre os patrimônios alguns veículos. E os herdeiros começaram a usar esses veículos, a andar com ele, beleza. Um belo dia, o inventário já havia sido aberto, as primeiras declarações desse inventário tinham sido feitas. O que são as primeiras declarações? As primeiras declarações são dizer quem são os herdeiros. Olha, fulano faleceu e deixou como herdeiros
a sua esposa Maria, o seu filho João, a sua filhinha Maria José, e aí ele descreve quais são os herdeiros. Após descrever os herdeiros, ele vai descrever quais são os bens deixados pelo falecido. Olha, ele deixou uma casa, ele deixou uma fazenda, ele deixou um veículo A, deixou um veículo B, deixou ali um rebanho de porco, de algum tipo de animal. Ele sai dizendo aí o que foi, qual é o patrimônio que o cidadão deixou. Pronto. Feitas as primeiras declarações, eles declararam quais foram os bens que esse cidadão havia deixado. E algum tempo depois, o processo tramitando, um desses veículos foi roubado. Muito bem. Chega lá na frente, no momento de fazer o recolhimento do imposto, a Fazenda Pública a Secretaria da Fazenda vai e diz, olha, o imposto é X, considerando a avaliação de todos os bens. E o advogado dos herdeiros vem e diz bem assim, olha, tá errado. Tá errado por quê? Porque o bem fulano de tal, ele foi roubado, então ele tem que ser excluído do rol de bens. Ou seja, ele não pode ser contabilizado para fins de cobrança do imposto. E aí nós entramos numa grande discussão. Qual era ela? E aí, haverá que ser cobrado imposto sobre o veículo que foi roubado ou não? Vou deixar aqui a minha opinião na época. Na minha opinião, o imposto deveria ser cobrado sobre o veículo também roubado. Explico por quê. Como eu disse, o fato gerador do imposto é a morte. E a data que o cidadão morreu estava lá atrás. A partir dessa data, os bens ficaram sobre a guarda dos herdeiros. Então os herdeiros tinham que ter se empenhado, ter tido o dever de cuidado sobre esse patrimônio até que ele fosse efetivamente entregue a quem de direito. Por ocasião da divisão, aquele bem deveria ser agora registrado no nome de um dos herdeiros ou no nome de mais de um herdeiro, que ele poderia ficar em condomínio e tudo mais. Ora, se foi roubado após a morte e sobre a guarda dos herdeiros, responsabilidade do herdeiro pagar o imposto sobre o bem, porque houve o fato gerador do imposto, que foi a morte. Ok? Essa é a minha opinião, tá bom? Fica aí o meu abraço, curte o vídeo se você gostou, deixa a tua opinião, dá sua opinião também aí sobre, sobre o problema colocado. Se inscreve no canal, toca aí no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Um grande abraço!